Bom, pessoal, vamos fazer uma videoaula aqui de uns conceitos básicos do Lazarus e depois a gente vai fazer um pequeno passo a passo aí de uma calculadora, de um jogo da velha. Então, primeira coisa que eu vou abrir o Lazarus, né? Vamos esperar ele carregar. Aqui ele já carregou com um jogo da velha, porque eu já estava fazendo o teste aqui. Então depois eu vou até aproveitar esse código aqui para mim não precisar digitar. Vou dar um tempinho para vocês digitar, ou então vocês podem pausar o vídeo e digitar os comandos. Mas inicialmente, quem abrir, o de vocês provavelmente vai abrir aqui com o Project 1 e uma tela e um formulário 1 aí em branco, vazio. Eu vou carregar, quem abrir algum projeto, a gente só basta vir aqui em novo, escolher a opção aplicação, ok, aí vai vir um projeto vazio, tem um form 1 aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, salvar nosso projeto e vamos ver os arquivos que o Lazarus gera quando a gente salva o projeto. Eu tenho a opção salvar tudo aqui na barra de ferramentas, que é a mesma coisa de vir aqui em arquivo salvar tudo. Então qualquer um dos dois faz a mesma coisa. Ele vai me pedir para definir onde eu quero salvar. Eu vou criar uma nova pasta. A minha aqui já está no jogo da velha 3, eu já fiz alguns testes. Eu vou criar uma nova pasta. Aliás, não aqui, eu vou criar uma nova pasta dentro de documentos. O de vocês pode criar dentro da unidade alunos. Vou criar uma nova pasta aqui, vou pôr JV de jogo da velha. A de vocês pode pôr o nome jogo da velha mesmo. E dentro dessa pasta, eu vou salvar os arquivos que ele me pede aqui. O primeiro arquivo que ele me pede é o LPI, que é o Lazarus Project Information. Eu vou pôr o nome dele de jogo da velha mesmo. Salvar. E o outro que ele me pede para salvar aqui é o meu formulário. Cada formulário, vocês vão ver que ele vai ter dois arquivos. Esses dois arquivos do formulário, eu vou salvar como um é o ponto .pas, que é o próprio código Pascal, e o outro é o layout do meu formulário. Depois eu vou explicar esses dois arquivos. Como o nosso programa é um jogo da velha, vai ter uma tela só a tela principal, eu vou chamar meu formulário de tela principal mesmo, principal.pas. Salvei, aqui no Lazarus aparentemente não mudou nada, a não ser o nome do meu projeto lá em cima, que estava Project 1, agora jogo da velha. Vamos lá na pasta que eu salvei para ver o que o Lazarus faz. Eu salvei aqui em documentos, dentro da pasta JV. Então ele criou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos. E eu só salvei 2 lá. Então vamos ver o que são esses arquivos. Além dessa pasta backup aqui. Tem um backup aqui do meu LPI. Então vamos lá. Primeiro, o ícone. Ele cria um arquivo de ícone, que é um padrão aqui do Lazarus, esse desenho aqui. Depois a gente vai ver mais pra frente como que altera ícone de programas. O arquivo LPI, que é um dos que eu nomeei, que é o Lazarus Project Information. Aqui tem várias informações sobre o meu projeto, quem é meu projeto principal, quem são minhas telas e tudo mais. É um arquivo XML. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, mas é só por curiosidade. Eu vou editar ele, se eu der o duplo clique, ele vai abrir com Lazarus. Mas eu vou editar ele com um bloco de notas aqui. Ó. Editando com um bloco de notas, ele tem aqui título do projeto. Aí aqui mais para baixo aqui, ó, olha lá, ó. Quem que é a minha Unity 0, que é o meu projeto principal? É o LPR, eu vou falar dele para vocês daqui a pouco. A minha Unity 1, olha lá, a tela principal que eu nomeei também. Mas esse arquivo aqui, a gente não mexe nele, é só para saber o que tem nele. O LPR é o Lazarus Project Main Source, é o código principal do meu projeto. Eu vou abrir ele, que é interessante. Ó, vou editar com bloco de notas. Ele é um programa do Pascal, igual vocês aprenderam lá no Pascalzinho, ó. Programa Jogo da Velha. Ele tem alguns comandos aqui, eu vou explicar depois o que são esses comandos. E tem o Begin End aqui, ó, Begin End ponto, o meu bloco principal aqui de comandos. E dentro aqui eu tenho alguns comandos, entre eles a criação do meu formulário, meu único formulário do meu projeto. Ok? E a execução do programa aqui. Esses comandos aqui, ó, por exemplo, uses,
é quando eu vou utilizar alguma informação que não está no meu programa. Não está nesse código especificamente, é um código que está em outro arquivo. Por exemplo, ele está usando aqui o tela principal. A tela principal é a minha tela, lá eu vou colocar comandos lá e eu estou chamando ela aqui, eu estou criando ela aqui. Então eu preciso ter ela aqui no Users. Mais pra frente vocês vão entender melhor isso. Então vamos voltar lá na pasta. jogodavelha.lps. Esse é um arquivo que ele não faz diferença para o projeto. Se eu quiser deletar ele aqui, copiar os outros arquivos, meu projeto vai funcionar perfeitamente. Ele é o Lazarus Project Session. Ele grava algumas informações aqui que são só locais, eu não preciso levar ela para outros lugares. O Compiled Resource Script, esse arquivo a gente costuma chamar ele arquivo de recursos. Quando eu insiro alguma imagem no meu programa, quando eu altero o ícone, essas informações ficam salvas no arquivo de recursos. E os outros dois que ele criou aqui são os dois arquivos do meu formulário. Então, o importante para a gente em si é o LPR, que em algumas situações pode ser que eu precise mexer no código dele para corrigir algum problema, mas é errado também. O LFM, que é o Lazarus Form, esse arquivo aqui salva todas as informações de layout do meu form. Quando eu altero cor, altero nome, insiro qualquer botão no meu formulário, ele vai aparecer aqui. Eu vou abrir o código desse arquivo aqui, mas a gente não mexe nele diretamente no código, não. É só para saber como é que ele é aqui, ó. Posição na esquerda, altura do meu formulário, o top, que é a posição no topo do meu formulário, a largura e o caption do meu formulário. Vamos fazer uma alteração lá para ver o que acontece aqui, por exemplo. Só para confirmar aquelas informações lá também, ó. A largura, o top, certo? O name está form 1. Então eu vou alterar o caption aqui, por exemplo. O caption está form 1. Vou colocar jogo da velha, que é a nossa tela principal. Jogo da velha. Enter. Eu dei enter aqui na propriedade. Ele alterou lá para mim, no meu formulário. Vou salvar. Eu tenho que salvar para ele levar lá para o arquivo. Voltei lá. Botão direito, editar. Meu arquivo mudou aqui para jogo da velha. E qualquer coisa que eu for alterando lá, ele vai refletindo nesse arquivo. Ok? O ponto pass. O ponto pass é o nosso código da tela. É o código que fica por trás da tela. Eu mostrei isso para vocês em sala também, ó. Eu estou com minha tela aqui. Se eu der F12, eu vou para o código. Esse aqui é o código da minha tela. F12, layout. F12, código. Ok? Então, esse arquivo de código. Eu não vou abrir ele aqui no Lazarus também, não. Vou abrir no bloco de notas só para a gente ver ele aqui. Ele é um arquivo Pascal também. É um arquivo Pascal, porém ele não tem aqueles comandos iguais, o do Pascalzinho, lá que a gente viu que é o program, o nome do programa. Ele é Unity, em vez de ser program. Ele tem o uses, igual eu expliquei para vocês, eu posso precisar de coisas que estão em outros arquivos. Ele tem a declaração, as declarações aqui privadas e declarações públicas. Isso aqui, essa área aqui dentro do interface, é tudo que eu quero que outros arquivos vejam, que eu quero que apareçam para outros arquivos. Tudo que eu declarar nessa parte aqui, por exemplo, algum arquivo que tiver lá no uses dele, a tela principal, igual a gente viu lá no projeto, consegue enxergar o que eu declarar aqui. Então eu tenho variáveis privadas e variáveis públicas. Ok? Depois a gente vai ver melhor essa questão de privada e pública. Mas basicamente privado é o que tem visibilidade local e público é o que tem visibilidade externa. Então o que eu quero que veja fora do meu formulário vai ser aqui no público. O que eu quero que veja dentro do meu formulário vai ser aqui no private. Aqui, como eu estou dentro do interface, essa declaração de variável aqui, ela é visível fora. Por exemplo, lá no arquivo do projeto, eu vou abrir o arquivo do projeto aqui. Botão direito, editar, com bloco de notas. A minha variável lá que a gente está olhando é a form 1, certo? Aqui no DPR, ó, o form 1 é visível, eu consigo acessar essa variável por aqui. Então, aqui é uma região que eu tenho variáveis que são visíveis para fora também. E daqui para baixo do implementation é o nosso código. A gente vai adicionar os códigos lá, quando eu dou clique no botão, o clique do meu botão, o que ele faz, o load do meu formulário, vai ter várias coisas aqui. Vocês vão ver mais pra frente também que esse negócio de clique no botão, load do formulário, tudo mais são eventos. Coisas que podem acontecer, que o usuário pode fazer com o seu programa. Então
Então os arquivos que a gente cria são esses, só para vocês conhecerem os arquivos que o Lazarus cria. Vamos lá para o projeto. O que eu falei para vocês? A gente vai criar um jogo da velha baseado em um passo a passo. Eu tenho um arquivo aqui do passo a passo, vou abrir ele aqui para vocês verem. Ele está compactado aqui, deixa eu abrir. Carregou, ok, está descompactando e vai abrir para mim o PDF. Vou lá na página 39, eu acho. Página 39, se eu não me engano. 39. Aqui já é alguma coisa, já danei o jogo da velha. Aqui, ó, jogo da velha. Então, o que ele fala aqui? Ele fala pra gente começar uma nova aplicação, que no caso nosso lá no Lazarus é um pouquinho diferente. Que aqui essa apostila é de Delphi. Vocês vão ver que o Delphi é idêntico ao Lazarus. O Lazarus é um projeto que fez um espelho do Delphi. Só que é um projeto, é um software gratuito, o Delphi é um software pago. Então ele criou um novo projeto. Então, vamos iniciar o projeto de jogo da velha, onde o usuário irá jogar contra o computador que não pensa suas jogadas, pois ele trabalha com jogadas aleatórias. E ao final da partida será mostrado um quadro de mensagem informando quem ganhou a partida. Então é um programa simples e o computador ele não vai pensar. Quando o computador estiver faltando uma jogada para ele ganhar, pode ser que ele não jogue nessa jogada. Então é só para a gente fazer um testezinho mesmo. Então a primeira coisa que ele pediu, inserir um botão no nosso formulário. Deixa eu fechar aqui que eu acabei abrindo dois arquivos aqui. Deixa eu fechar também esse WinRAR aqui. Então, vamos lá. Inserir um botão no formulário. Eu vou aumentar o tamanho do formulário aqui de uma vez. Aqui ó, no cantinho apareceu seta de duas pontas e aumentei meu formulário. Eu vou inserir um botão um pouquinho maior do que o que ele está mostrando lá na imagem. Eu quero fazer um layout um pouquinho diferente. Desenhei o botão no formulário. Está demorando um pouquinho, mas ele já vai criar ali. Aí, criou o botão para mim. E ele pede depois aqui, ó, para a gente copiar esse botão e criar 9 botões, que é o jogo da velha, né? Então o que a gente vai fazer? A questão é a seguinte, eu quero alterar a fonte desse botão, eu não quero que seja essa fonte. Então, para mim não ter que alterar em todos depois, antes de dar o Ctrl C, Ctrl V, eu já vou vir aqui na propriedade fonte do botão, ó, fonte, cliquei no botãozinho, ele vai carregar o diálogo de fonte aqui para mim. Está um pouco lento, mas ele vai carregar. Ok, eu vou colocar a fonte Comic Sans, por exemplo. Opa, passou para cima. Comic Sans, vou colocar negrito e vou colocar um tamanho aqui 26, por exemplo. Ok. Não tem problema ele estar cortando aqui o nome não, que no jogo da velha ele vai escrever só X ou 0. Então o problema, o fato, apesar que é bom a gente ver, não tem motivo pra gente ver o nome inteiro não. Beleza, coloquei aqui, criei o primeiro, formatei a fonte, agora quando eu der Ctrl C, está selecionado, ó, Ctrl C, cliquei fora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, criei 9 botões. Eu vou alinhar eles de forma que fique fácil de eu saber onde é o nome de cada um, ó. 1, o 2 e o 3 aqui, o 4. Para vocês quiserem saber qual botão que vocês estão clicando, por exemplo, o nome está cortado aqui, ó. Aqui em cima ele mostra, ó, botão 4, botão 3, botão 2. Aqui do lado eu quero o 5. Do outro lado aqui eu quero o 6. Reparem que o Lazarus traça essas linhas aqui, ó. Quando eu alinho meu botão, ele me mostra. Então aqui embaixo o 7, aqui o 8, aqui o 9. Beleza, alinhei todos os meus botões, vou ajustar o tamanho aqui do meu formulário para ficar mais ou menos alinhado. Vem aqui, ó, tem 4 pontinhos aqui e 4 pontinhos aqui.
Em cima tem 2 pontinhos, aqui embaixo vou deixar 2 pontinhos também. Beleza, inseri os 9 botões, redimensionei meu formulário, salvei, sempre salvando o projeto, para a gente não perder nada do que a gente está fazendo. Vamos voltar lá no passo a passo. Aí ele vai pedir para a gente alinhar os botões, ok. Bom, aqui está explicando como vai funcionar o jogo. Nosso jogo irá modificar a propriedade Caption desses botões, mas para iniciar o jogo, todos devem estar em branco. Então, para setar o Caption de todos de uma vez, eu vou selecionar todos de uma vez. Como é que eu faço isso? Com o mouse aqui no formulário, ó, cliquei e arrastei. Selecionei todos, venho na propriedade Caption. Eu não consigo apagar aqui, não aparece nada para mim, porque são Captions diferentes. Eu vou dar um espaço aqui, dar Enter, depois eu posso apagar o espaço da Enter, que aí sumiu todo mundo. Então todo mundo está com o Caption em branco, certo? O ideal é manter ele em branco, viu pessoal? Não mantenha o espaço não, porque a gente vai fazer alguns testes depois. Dá o espaço, apaga o espaço e dá Enter, para garantir que eles estão em branco mesmo. Salvei, ok, vamos seguir aqui. Aqui ele explica para ir no Object Inspector. O Object Inspector, pessoal, é exatamente aqui, ó, inspetor de objetos. Aqui onde fica minhas propriedades, aqui tem os objetos que eu tenho no meu formulário. Então, vamos lá, seguindo aqui. Pediu para alterar algumas propriedades aqui do formulário, que é o Caption, colocar jogo da velha, a gente já colocou para fazer o teste lá anteriormente. O Name para painel e o Border para BS Dialog. Então vamos lá, cliquei no meu formulário. Caption já está jogo da velha. Border Style, BS Dialog. E lá embaixo, no Name, eu vou pôr painel. Ok, dei Enter. Sempre que eu alterei a propriedade, dei Enter, ele executa ela. Já mudou aqui para mim, ó. Panel, T-Panel. Salvei. Sempre clicando ali no salvar tudo. Aqui está explicando as partes aqui da Unity, que é a parte do cabeçalho. A parte do cabeçalho é onde está o nome da Unity. A interface é onde declaramos as variáveis e códigos que podem ser usados por outras unidades. Então tudo, é aquilo que eu expliquei para vocês, tudo que está ali é o que as outras unidades podem enxergar da nossa Unity, sendo que para isso ela deve ser referenciada na cláusula uses, igual está lá no projeto, vocês viram lá. Na seção Implementation são os códigos e variáveis que pertencem exclusivamente à unidade, eles não vão ser vistos fora. Então tudo que está abaixo de Implementation eu só vejo na minha mesma unidade. Então aqui, ó, cliquei no formulário F12 e alternei para o meu código. Tudo que está abaixo do Implementation aqui é visível só nessa unidade. Tudo que está dentro do interface pode ser visível fora. Então vamos lá. A seção interface das naves está sendo definido o tipo TPanel, ele está explicando que o tipo do formulário está sendo criado lá. Aqui ele criou uma variável tipo TPanel na seção interface, né? Interface aqui, ó, TPanel class Tform. Está falando para mim que o TPanel é um formulário, é um tipo de formulário. Ok, seguindo. Aí ele vai mostrar aqui o texto da Unity do jeito que ele tem que ficar já. A diferença que ele tem do nosso aqui é que ele criou dois procedimentos, o novo jogo e o verificar. Ele está tudo igualzinho, os botões aqui igualzinho o nosso. Vamos criar esses dois procedimentos lá. Então aqui no final, Procedure, deixa eu pôr minúsculo aqui, jogo novo. Procedure verificar. Repare esse detalhe, pessoal, de colocar letras maiúsculas quando tem mais de uma palavra no nome. Isso é padrão em programação. Vejam que aqui no projeto também eu coloquei o J, o D e o V maiúsculo, só para facilitar a leitura. Para quem está lendo o programa, isso aqui facilita muito. Criei os dois procedimentos, salvei. Quando eu salvo aqui, o Lazarus cria para mim o esqueleto desses procedimentos. Ainda não criou não. Daqui a pouco ele vai criar, a gente vai ver isso. Seguindo aqui, ó. Os procedimentos devem ser declarados, então é isso que a gente acabou de fazer. Devemos declarar também a variável botão. Ele vai criar uma variável botão na seção Implementation, que é visível só local, certo? Ele está aqui acima da Implementation aqui no código, o ideal seria que fosse abaixo. Essa variável é a matriz unidimensional. Então aqui vocês já vão conhecer uma coisa diferente, que é a matriz, é um array. A gente viu variáveis que guardam um valor inteiro, que é um número, variáveis que guardam string, que é um texto,
Eu posso ter uma variável do tipo botão, a gente viu variável do tipo formulário, ali que eu acabei de falar com vocês. E nesse caso aqui, a matriz é uma variável que pode guardar várias variáveis de algum tipo. Por exemplo, nesse comando aqui, ó, ele está declarando um vetor, uma matriz de inteiros com 9 posições, de 1 a 9. Então ele consegue gravar 9 valores inteiros dentro dessa variável. Ele pode fazer com inteiro, pode fazer com string, pode fazer com diversos tipos. Aqui ele criou um array de botões, ele criou 9 botões. Então vamos criar isso lá no nosso projeto. Então vamos pôr aqui. Botão, array, abre e fecha, 1 a 9, off, the button. Se eu der o Ctrl espaço, botão, 2 pontos, array, off, the button. Se eu der o Ctrl espaço aqui, ó, o Lazarus completa para mim. Isso aqui facilita muito para mim não errar a digitação. Então eu pus o TB, Ctrl espaço. Ele completa para mim. Ok? Então criei a variável botão, igual ele está falando lá. Seguindo aqui. Quando o projeto iniciar, o formulário será carregado na memória. Neste momento ocorre o evento onCreate. Aquilo que eu falei para vocês de eventos. Então, quando o formulário principal... Eu tenho um formulário só nesse projeto. Quando o projeto abre, esse formulário carrega. O carregamento desse formulário dispara o evento onCreate. É o evento de criação. Nesse momento eu posso colocar algum comando. E é isso que ele vai fazer aqui. Está mostrando aqui a aba de eventos. Então aqui no nosso, ó, vou dar F12 aqui para voltar no meu formulário. Cliquei no formulário. Eu tenho a aba eventos aqui, tenho o onCreate. Eu posso dar um duplo clique aqui e criar o onCreate, ou simplesmente dar um duplo clique em cima do formulário. Ele cria um onCreate aqui para mim, ó, form create, que está associado ao onCreate. Aí ele aparece aqui, ó, form create. Então vamos ver o comando que ele colocou. Eu vou colocar, ele vai pôr o comando randomize e depois jogar cada botão, olha lá, o vetor de botões na posição 1 vai receber o botão 1. O vetor de botões na posição 2 vai receber o botão 2, até o 9. E depois jogo novo, ele chama o comando que inicia o jogo. Então vamos lá. Form create. Aí que eu falei para vocês, ele criou o esqueleto aqui do jogo novo do verificar, que eu tinha declarado lá em cima. Então, randomize. Dei Ctrl espaço aqui no final, ele completou para mim. Opa, peraí. Botão. Não achou botão por enquanto, ó. Pus só o BO. Vou pôr o T. Botão, tá vendo? Eu dei o Ctrl espaço, ele mostra para mim as opções. Abri e fechei, posição 1, 2 pontos igual a button 1. Mesma coisa eu vou fazer para todos os outros botões. Vou dar Ctrl C aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui embaixo ele chamou jogo novo. Já vou colocar aqui de uma vez. Então aqui, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, fiz o form create, salvei, sempre salvando o projeto. Vamos lá. O que isso faz? O procedimento acima, temos no procedimento acima temos a procedure randomize, que inicializa um gerador de números aleatórios, utilizando com base o relógio do sistema. Nas próximas linhas atribuímos valores à variável botão. No caso eu estou jogando cada botão dentro do meu vetor lá. Logo a seguir chamado jogo novo. Então, vamos fazer a procedure do jogo novo agora. Declare também, ele está pedindo para declarar também a variável número de vezes, que será utilizado por todos os procedimentos. Então ela tem que ser global. É uma variável global. Como é que é uma variável global? Essas variáveis aqui, ó, igual onde eu coloquei botão, é uma variável global. Todo mundo enxerga ela. A variável número vezes é tipo inteiro. Número, opa, eu estou tentando completar e eu nem criei ainda. Número vezes 2 pontos integer. Não saiu meu 2 pontos não. Ok, criei a variável número vezes. E vamos fazer o procedimento. Olha lá. O procedimento jogo novo, ele tem duas variáveis locais, que são visíveis só dentro dela. É a m, que é real, e a i, que é inteiro. Então vamos declarar as duas lá.
igual eu falei para vocês, o jogo novo, o Lazarus já criou o esqueleto aqui para mim, ó. Aqui embaixo já tem ele. Então eu vou criar as variáveis locais. Var m real e integer. E depois vamos para os comandos. Os comandos, ele faz um loop, é o for que eu mostrei para vocês, ó. É para i igual a 1 até 9, faça. Ele não tem begin end aqui embaixo, isso significa que só a próxima linha aqui que está sendo executada as 9 vezes. Botão da posição i, no caso o botão vai de 1 até 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Recebe vazio, o que ele fez aqui? Limpou o formulário. Então vamos fazer esse for lá. For i, igual a 1 to 9 do. Aí eu vou falar para vocês aqui da indentação, vou aproveitar esse momento aqui. Tá vendo que tem um espaço, olha lá, eu coloquei o var, aí tem um espaço aqui, as variáveis. Tem o begin, tem um espaço, depois o for. E aqui embaixo do for, eu dei 2 espaços para colocar o comando. Isso se chama indentação. Sempre que eu tenho um comando filho aqui, eu vou jogando ele um pouquinho para frente, isso facilita a leitura de programa. Então isso é padrão em programação também, vocês sempre vão ver desse jeito. É mais fácil para quem vai ler o programa. Então vamos lá. Botão de i.caption recebe vazio. Ponto espaço, completou para mim. Posição i.cap, ponto espaço, aspas, aspas. Recebeu vazio. Aí aqui embaixo eu já não tenho indentação porque não é comando filho do for mais. Ele vai jogar um valor aqui dentro da variável m. m, dois pontos, igual, int, está convertendo para inteiro, random vezes 10. Random vezes 10. O random gera um valor entre 0 e 1. Ele vai zerar 0,1, 0,2, 0,3. Então ele multiplica por 10 aqui para pegar a parte inteira. Então se for 0,2, vai retornar 2. Ok? Então o m, aí depois o i recebe str to int, aqui está convertendo uma string para inteiro, abre parênteses, float to str, está convertendo um valor com casas decimais para string. Qual o valor? É o m, porque o m ali pode ser que ele não venha inteiro ainda. Então, digamos que seja 0,25, ele não vai retornar inteirinho, apesar que ele já deu o int ali em cima, talvez nem precise desse comando. Mas vamos colocar aqui do jeito que está no manual. Fechou 2 parênteses, ponto e vírgula. Joguei um valor de m dentro de i. E esse valor vai estar entre 0 e 10. O que ele fez depois? O botão recebe 0. Aqui é o computador jogando. O botão da posição. Botão da posição i. Por que i? O i recebeu um valor aqui, ó. Um valor aleatório. Ponto caption recebe 0. Ele está iniciando o jogo. O computador vai lá e coloca o 0 lá em algum lugar. E número vezes recebe 0. Número vezes recebe 0. Ok? Beleza, está feito o procedimento novo jogo. Salvei de novo. Vamos continuar lá. Aqui ele está explicando. Aqui ele fala que o tPanel é pai do novo jogo. Como eu estou declarando todos esses procedimentos dentro do tPanel, que é a minha tela principal, o jogo novo é um procedimento que é filho. Então ele é declarado desse jeito aqui, ó, tPanel.jogo novo. Ok? Aqui ele explica o que as variáveis fazem, eu já expliquei isso para vocês. Apaga as legendas dos botões. O for, está explicando o for. Aqui está falando que o for lá, como não tem begin embaixo, é porque é uma linha. Se tivesse mais de uma linha embaixo do for, seria assim, ó. Begin end, eu tenho 3 linhas. Uma linha só, não precisa de begin end. Aqui ele explica o que o random faz, ó, lá gera um valor entre 0 e 1, ok. Então ele converte os valores lá para jogar dentro do inteiro. E agora vamos fazer o código dos botões. Olha lá, por exemplo, ele está mostrando aqui o clique do botão 1. Variável número vezes vai receber ela mais 1, ele está incrementando o valor dela. Por exemplo, ela está 0 agora, a gente acabou de atribuir 0 para ela. Ela vai receber 0 mais 1, vai virar 1. Quando clicar no outro botão, se ela for 1, ela vai para 2 e por aí vai. Então vamos fazer esse código lá. F12 aqui, eu volto para o meu formulário, duplo clique no botão 1, associou aqui no evento onClick, ó, aqui do lado. Ó. Eu posso navegar por aqui também, ó, dando duplo clique ele me leva para lá. Ok? Então, número vezes igual a número vezes, sempre usando o Ctrl espaço, tá vendo? Eu digito só num
dou Ctrl espaço, ele completa para mim. Mais um. Na linha de baixo, button1.caption recebe X. Então é eu que estou jogando nesse momento aqui. Button1.caption, 2 pontos igual, X maiúsculo aqui. A última linha chama o procedimento verificar, que a gente não sabe o que ele faz ainda. O código dos botões vão ser todos iguais. Eu vou alternar só a linha do meio aqui, ó. Vai ser a botão 1 de botão 1 a 9. Botão 2, botão 3, por aí vai. Eu vou copiar esse código, Ctrl C, F12, voltei para o formulário, duplo clique no botão 2, colei, botão 2, voltei para o formulário, deu duplo clique no botão 3, botão 3, duplo clique no botão 4, fiz o botão 4, duplo clique no botão 5, fiz o botão 5, duplo clique no botão 6, fiz o botão 6, duplo clique no botão 7, fiz o botão 7, duplo clique no botão 8, fiz o botão 8, duplo clique no botão 9, fiz o botão 9. Beleza, todos os botões aqui estão feitos. Salvei. Vamos lá. Aqui ele explicou os botões, orientou o clique nos botões. Toda vez que clicar, incrementa o número de vezes. Agora o verificar, que é o maior procedimento. Vamos digitar ele lá. Eu tenho ele digitado, eu vou copiar ele. Eu vou deixar parado aqui um pouquinho, ou então vocês podem pausar o vídeo. Eu tenho ele feito que eu já fiz lá no projeto de teste que eu estava fazendo. Deixa eu copiar ele aqui rapidinho. Abrir aqui minha tela no bloco de notas. Ok. Copiar aqui, ó. Ctrl C. Fui lá pro Lazarus. Vou dar um Ctrl V aqui. Ok, aqui foi tudo, ok. Então eu vou passar explicando, enquanto eu vou explicando, vocês vão digitando. Cuidado que tem digitado perfeitamente, pessoal. Então o que tem aqui no método verificar? Eu tenho dois labels. Esse label ele vai ser o local para onde o goTo vai levar. Vocês vão ver o comando goTo aqui nesse método. E eu tenho dois labels. Esses labels aparecem lá embaixo, ó, 1 e 2. Então quando eu dou um goTo 1, eu tenho um label declarado que chama 1. Deu um goTo 1 e falei que esse label vem para cá, o comando ele pula todas as linhas e vai para lá. Então o compilador aqui, o Lazarus, vai pular tudo e vai levar para lá. Então ele tem o 1 e o 2 e tem uma variável i inteira. Vamos ver o que faz cada um desses. O que ele faz primeiro aqui? Ele faz um if encadeado. Ele testa se o botão 1, botão 2 e botão 3 forem x, vai para 1. O que significa isso aqui? Se os 3 forem x, quer dizer que eu ganhei, eu sou o x. Eu ganhei. Aí o que tem aqui no 1? Ó? Você ganhou e começa o jogo de novo. Chama o procedimento de jogo novo e dá um exit. Eu vou explicar esse exit daqui a pouco. Aí ele testa todas as possibilidades de eu ganhar. O 4, 5 e o 6 eu ganhei. O 7, 8 e 9 eu ganhei. O botão 1, 4, 7 eu ganhei. Primeiro ele testou horizontal, né? A possibilidade horizontal. Depois ele está testando as possibilidades verticais. 2, 5 e 8, 3, 6 e 9. E depois ele vai testar o x, que é o x no meio ali que eu posso ganhar também. É 1, 5 e 9, 3, 5 e 7. Certo? Ele testou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Depois 1, 5, 9, 3, 5, 7. Essas opções que tem de ganhar o jogo. Então qualquer uma dessas ele me leva para lá e fala que eu ganhei. Não deu nada aqui, o que ele vai fazer? Aqui já tem um comando novo, repeat until. O que o repeat until faz? Ele repete enquanto uma condição for verdadeira. Eu vou até puxar esse comando aqui para cima, que fica melhor de ler assim. Aí. Repete. Repeat.
Aí ele pegou um número aleatório, aquele mesmo comando que a gente usou lá em cima. Ele deu um random aqui, gerou um número aleatório até 10 e jogou esse número aleatório dentro de, digamos que foi 5. Aí ele testa, 5 é igual a vazio. Reparem que aqui é igual, aqui não é atribuição, viu pessoal? O botão da posição 5 é vazio. Se ele for vazio, ele joga 0, a máquina joga. Se não for, se isso aqui não for verdadeiro, ele vai ficar gerando outro número aleatório aqui. Ele está aqui, na verdade, procurando um botão vazio no formulário. Na hora que ele achar um botão vazio, a máquina joga. Aí ele joga o 0. Ok? Depois aqui embaixo, a máquina jogou. Ele faz o mesmo teste que ele fez para o X. Todas as possibilidades de ganhar com 0. Achou uma vitória com 0, vai para o 2. Algum desses aqui deu verdadeiro, vai para o 2. O que o 2 faz? Eu ganhei, a máquina está te falando que ela ganhou. Certo? Não deu nada, nem no 0, nem no X, ele verifica. Número de vezes é igual a 4. Se número de vezes for igual a 4, significa que você jogou 4 vezes. Como a máquina joga primeiro, se você jogar 4 vezes, a máquina também já jogou 4 vezes. Então 8 botões já vão estar preenchidos. Nessa situação, ele vai considerar o jogo como empatado. E por que ele dá exit aqui? Ó? Ele deu um exit e deu exit de novo. Ele está saindo daqui. Esse exit aqui vai evitar que ele execute o você ganhou e o eu ganhei. Então ele dá esse exit aqui, principalmente esse de baixo, para evitar que esse comando aqui seja executado. E a mesma coisa é aqui, ó. Ele tem exit aqui, porque se ele não tiver exit aqui, ele executa o eu ganhei. Então vai lá, você ganhou. Aí você dá ok no você ganhou, aparece eu ganhei. Não, quem ganhou? Então ele tem que sair fora. Ele não pode executar esse aqui depois que ele executa esse. Ok? Aqui nem precisaria, porque esse aqui é o último. Então esse aqui é o código desse procedimento. Então como eu passei ele devagar, vocês vão dando pausa aí no vídeo e digitando tudo certinho. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Depois de concluído isso aqui, ele dá algumas explicações do repeat until, o show message, que é um que vocês não conheciam ainda, né? Aqui ele usa o show message. Essa é uma mensagem muito comum para utilizar aí no Lazarus, a gente vai usar muito ela. Esse aqui, show message, está mostrando só um ok, a gente tem como usar sim ou não, ok cancel, por aí vai, tem vários tipos de mensagem que a gente pode mostrar. Bom, acho que é só isso. Aí tem uma sugestão de melhoria no jogo, depois a gente faz. Concluído aqui, o que a gente vai fazer aqui no Lazarus? No meu Lazarus aqui, eu vou salvar, né, primeira coisa. No meu Lazarus especificamente, eu não estou conseguindo executar aqui pelo play. Então eu vou usar o executar compilar. Ele vai tentar compilar e vai me falar se tem algum erro. Olha lá, ele aparece aqui em cima, ó, compilando para ver se tem algum erro. Se ele achar algum erro, ele vai me mostrar aqui. Se não, se ele chegar nessa parte do linking aqui, ó, pode saber que já passou. Não achou nenhum erro no meu código. Se achar algum erro, ele vai te falar qual erro e como é que corrige. Eu nem vou tentar executar por aqui não, que eu já vi que não funciona. Quando eu mando compilar, o Lazarus gera para mim o arquivo executável lá na pasta. Eu vou voltar lá na pasta, eu criei no JV, certo? Aí ele criou, acabou de criar aqui, ó, 17:10, mesmo horário aqui da minha máquina. Ele acabou de criar o jogo da velha.exe para mim. Vou executar o programa. Eu sei que esse programa tem um errinho, depois a gente pode tentar corrigir ele, mas só para vocês verem a lógica funcionando, vocês entenderem essa questão de propriedades e tudo mais aí do Lazarus. Abriu o jogo, a máquina começou a jogar. Cliquei, X, já deu um erro. Eu sei que esse erro está acontecendo. Quando dá esse erro, a máquina para de jogar. Olha lá, está dando erro. Mas está funcionando, você ganhou. Eu ganhei ele no canto, dei ok, ele começou de novo. Vamos ver se agora a máquina joga. Joguei, não está jogando nada nenhuma. Joguei, você ganhou. Começou de novo. Agora ela jogou. Depois eu vou tentar descobrir o que é esse erro. Mas vamos ver, ó. Joguei, deu erro. Quando dá erro, agora ela continua jogando. Deixa eu ver, erro, aí deu 4 vezes, agora ele deu você ganhou. Seguindo aqui, ok, você ganhou, agora deu certinho, sem erro, deu erro no final. Posso tentar descobrir esse erro,
Deixa eu ver o que é esse erro aqui. Aparentemente é aqui no random. Aqui não tem muito o que fazer, não. Deixa eu ver se eu pôr trunc aqui, ó. Trunc pode ser que funcione melhor do que int. Deixa eu ver se o trunc vai passar. O trunc vai arredondar o número pra mim. Se ele gerar um número com caso desse... Ah, o trunc não funciona aqui no Lazarus. Bom, não tem problema não. Vamos deixar int, depois eu dou um jeito de descobrir. Eu vou parar a videoaula. Vocês viram aí, tentem fazer do início ao fim esse projetinho aí. Então eu vou parar aqui para gravar o